caminhos. São as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem glorificará teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os seus atos de justiça se fizeram manifesto. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Pois só o teu nome, pois só o teu nome, pois só o teu nome é santo. Proclamai o poder que do
nossa segurança. Para a luz levar, trevas dissipar, o Evangelho proclamar. Proclamai por toda a terra, proclamai por todas as nações, proclamai o poder que do alto vem, até os confins da terra, o Evangelho proclamar. Proclamai por toda a terra, proclamai por todas as nações, proclamai o poder que do alto vem, até os confins da terra, o Evangelho proclamar. Proclamai. Amém. Senhor, nós te louvamos, que essa seja uma verdade na nossa vida, Pai, que possamos pregar o Teu Evangelho, falar do Teu amor, tudo para honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Tu és, Senhor, o maior interessado nisso, Pai, para que o Teu nome seja glorificado, o Teu nome seja exaltado em todas as nações, Pai. Te louvamos, fica conosco agora, fala conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom dia. No final da pregação, no final da capela, nós vamos levantar os recursos como oferta para o Silvio e para a Jane, tá? Então nós vamos cantar mais uma música e vocês podem trazer. Se você não trouxe, você pode colocar o seu nome num papel com o valor, aí depois a gente dá um jeito de pegar esse valor contigo ou alguma coisa do tipo, tá? Então, se você não trouxe o valor, coloca o seu nome no papel com o valor correspondente. Aí você põe aqui dentro e aí a gente conversa depois, ok? Abra sua Bíblia em João capítulo 9. Ok, nós estamos estudando os 7 sinais de João. A princípio eu não achei nenhum comentarista, alguma coisa, algum teólogo, escritor que tenha dividido, né, o texto em 7 sinais, mas realmente são 7 sinais dentro do livro de João. Mas o interesse, eu não achei nenhum escritor que dividiu o livro de João em 7 sinais. Correspondentes, né, à primeira vinda de Cristo. João destaca então, diferente dos outros evangelhos, a vida eterna ao invés do reino de Deus. Você não vê muito a expressão reino de Deus em João, você vê mais a expressão vida eterna. Enquanto a gente estuda com o projeto Marcos, os outros evangelhos olham na horizontal, João então olha na vertical. João, ele não está preocupado tanto com o que virá à frente, mas o que você pode fazer agora daquilo que vem à frente. Então a ideia é de você experimentar aquilo que é futuro, mas você pode trazer agora. Isso é chamado por Charles Dodge de escatologia realizada, ou seja, a vida eterna experimentada aqui. Isso é a teologia de João, tá? Então, por isso que diversas passagens você não encontra em João, porque João tem uma ênfase diferente
Por isso que ele é nem considerado um sinótico, né? Um dos 4 evangelhos. Diferente também de alguns outros evangelhos, é que para João existem verdades simbólicas dentro das suas narrativas. Diferente então de Mateus, Marcos, Lucas, há valores simbólicos dentro das suas parábolas, dentro das suas narrativas. Já em Mateus e em outros evangelhos, não tanto, é mais literal, não tantas alegorias ou valores simbólicos por trás dos símbolos. Mas em João, dentro do discurso joanino, você encontra muitos paralelos correspondentes aos discursos. Então, por exemplo, nós vamos estudar João capítulo 9, só que esse discurso é desde o capítulo 6 ao capítulo 10. Então, você vê vários símbolos, por exemplo, de Jesus no capítulo 9, falando, eu sou a luz do mundo, e você não pode excluir, então, 2 capítulos antes. Você precisa ler o discurso completo para conseguir entender, porque ele vai trazendo vários símbolos em diversas passagens. Nos sinóticos, então, os sinais demonstram o poder de Cristo. Em João, os sinais de Jesus demonstram um poder salvífico. Então, enquanto alguns outros evangelhos estão querendo ensinar a respeito de poder de Cristo, da divindade, do poder sobrenatural do Senhor Jesus, João está querendo mostrar apenas o poder salvífico. Não apenas um poder pelo poder, mas um poder que pode transformar, um poder que pode levar alguém para essa vida eterna, né? Para essa nova dimensão com Cristo Jesus. Então, e o tema principal desse texto é Jesus, então, como sendo a luz do mundo. Por isso que ele vai curar, então, um cego. Ok? Eu queria fazer uma pequena dinâmica com vocês. Nós não conseguimos compreender o que é ser um cego, principalmente de nascença, certo? Você imagina, então, um mendigo que viveu durante 30, 40 anos sem enxergar nada, nunca enxergou uma pessoa, nunca enxergou o sol, nunca enxergou uma árvore e nunca enxergou. A gente não consegue pensar nisso. Talvez algumas pessoas enxerguem pior do que as outras aqui, né? Usem óculos, outras não, mas a gente ainda consegue ter uma ideia do que é o irmão do lado, né? Alguns ainda precisam usar óculos, né? Mas a gente tem essa ideia. Eu queria então fazer uma pequena dinâmica com vocês. Eu queria que vocês tapassem os olhos de vocês assim, mas com os olhos abertos. Você pode tapar os olhos com a mão, mas você pode continuar com seus olhos abertos. Isso vai ser menos cansativo se eu mandar você fechar os olhos, tá? Então eu queria que eu vou ler o texto, eu vou continuar a mensagem, e eu queria que você ficasse assim até eu dar a ordem para que você volte a olhar, tá bom? Então é só colocar a mão no olho, deixar o olho aberto tranquilamente, mas o suficiente para que você não enxergue mais nada, ok? Eu poderia fazer 4 pregações aqui, pode continuar, pode ficar com a mão no olho. Eu queria fazer 4 pregações, daria para fazer 4 pregações, porque são 4 discursos, 4 textos bem interessantes, e cada texto, cada discurso daria uma bela pregação, mas eu vou priorizar um dos fatos. Eu não consigo priorizar os 4, eu vou priorizar só um por causa do nosso tempo. Falando em tempo, deixa eu marcar aqui o meu celular. Então eu vou ler primeiramente do capítulo 9, tá? Você não pode ler porque você não consegue enxergar, ok? Então eu vou ler o capítulo 9, do versículo 1 ao 7, ok? Então ouça aí comigo, ok? Enquanto caminhava Jesus, viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram, Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou do pecado de seus pais? Jesus respondeu, nem uma coisa nem outra, isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que nos enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva, aplicou nos olhos do cego, em seguida disse, vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando, ainda com os seus olhos fechados, ok? Então, há um questionamento a Jesus quanto como esse homem ficou cego. E esse homem, então, pode ser por pecado, o pecado de seus pais, ou por seu próprio pecado,
uma vez que Esaú tentou matar Jacó dentro do seu ventre, ou seja, a Sara já é pecadora desde o seu ventre, isso é bíblico, né? Então, há vários questionamentos a respeito da origem do pecado. Isso nós vemos em Jó, né? Quando Jó então tem a sua família destruída, tudo que ele perde. Jó então, ele não é para dormir, ok? Jó então, ele é questionado por seus amigos para ele confessar o pecado que ele cometeu. Ou seja, dentro da visão judaica era comum pensar nessa possibilidade de que o homem pecou, por isso automaticamente ele é doente. Sim e não. Jesus não responde essa pergunta, Jesus não entra no mérito da pergunta, se foram seus antepassados, se foram seus pais, se foram seus ascendentes, mas Jesus ele contorna a pergunta e ele fala simplesmente de que aquele pecado é para que aquela deficiência era para revelar a glória de Deus. Então Jesus não entra muito no mérito, mas isso a gente tem bases em Paulo, em outros evangelhos também, sobre a origem do pecado. Então Jesus não era esse o momento que ele ia explicar essa doutrina. Ele pulou isso, ele falou, não, simplesmente isso aqui existe para que a glória de Deus seja revelada através da vida dele, tá? Mas, igual eu falei, Jesus não está falando que ele não tinha pecado, Jesus não está falando que não foi um pecado que ele cometeu, ele está simplesmente pulando, porque não é essa agora a hora de discutir sobre isso. Ele está mais interessado em curar esse cego do que discutir doutrina nesse momento. Então Jesus, ele traz um significado para a cura. No versículo 5 diz, mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Ele discutiu isso na festa das cabanas, há uns 2 capítulos atrás, mas na verdade ainda é a mesma passagem, o mesmo contexto. Então ele falando que ele é a luz do mundo. Então ele está trazendo significado à cura. Ele está dizendo que essa cura existirá para mostrar que ele é a luz do mundo, tá? Então Siloé, lembra que ele foi curado em Siloé, ou seja, Jesus passou o barro no rosto dele, nos olhos dele, e ele tinha que ir para Siloé um tanque que demonstrava a bênção de Deus. Eu não sei quem já foi para o sertão, em outros lugares, talvez lá em Curitiba, lá no Ouro Fino, em outros lugares, alguma fonte de água que não termina. Você já experimentou ou viu algum lugar assim, de um lugar que jorra água sem parar? E Siloé era um tanque assim. Siloé era um lugar que tinha uma fonte de água, mas você não sabia de onde vinha essa água e nunca parava. Então Siloé simbolizava a bênção de Deus para o templo, para Jerusalém, tá? E também Siloé significa a palavra enviado. Então tem talvez uma simbologia demonstrando que Jesus é esse enviado, e o enviado envia o cego ao enviado. Então talvez Jesus está fazendo um paralelo com ele mesmo, mostrando que ele é a bênção para Jerusalém, ele é a bênção para Israel, assim como Siloé é para Israel, Jesus é a bênção de Deus, Jesus é o enviado de Deus como bênção para Israel. Então assim, nada claro sobre isso, mas provavelmente também tem algo desse tipo. Então Jesus passa lama nos olhos do cego e ele volta a enxergar e pode abrir os seus olhos. Qual é a sensação? Imagine se você nunca tivesse assistido uma pregação, em toda a sua vida. Quer uma outra simbologia? Jesus fez esse homem nascer de novo. Alguém que não enxerga, de acordo com a sociedade, ou de acordo com a própria pessoa, ela praticamente não existe. Ela fica à margem de uma sociedade, ela fica à porta do templo mendigando pão, porque é uma deficiência horrível. Ele ficava à margem do templo. Quando Jesus então cura esse homem, Jesus traz um novo sentido para a vida desse homem. Assim como Nicodemos em capítulo 3, igual eu falei, está tudo interligado em João. Jesus faz esse homem nascer de novo. E por enquanto aqui ele não demonstrou fé. Ele vai demonstrar mais para frente. Aqui ele ainda não mostrou publicamente ou confessou a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Jesus simplesmente o curou. Jesus trouxe ele
de volta, né, ao significado de ser homem, de ser humano. Porque Jesus cura ele e traz um novo sentido para a vida dele. A gente ficou só apenas uns 3, 4 minutos com os olhos fechados. E talvez alguns já ficaram claustrofóbicos, com medo. Talvez alguns com sono. Alguns estavam pedindo esse tempo já uns 2 meses, né? Para poder ter um tempo de quieto. Mas tem muitas pessoas que não enxergam. E principalmente aquelas que nunca enxergaram, é uma vida bem difícil, bem difícil. Mas Jesus cura esse homem. Então nesse primeiro diálogo, na parte da cura, no capítulo 1 ao 7, na verdade então o sinal é esse, tá? Se a gente fosse estudar o sinal literalmente, é aí do versículo 1 ao versículo 7. Aqui mostra o sinal, mostra o porquê do sinal, Jesus como a luz do mundo, e mostra a cura, mostrando Jesus então como ser divino, como ser o Messias, que trouxe um novo significado para a vida deste homem. Mas uma aplicação dessa primeira passagem, desse primeiro discurso, é que não existe sofrimento inexplicável. O sofrimento no cristão resultará em glórias para Deus. Você pode se questionar, talvez você está passando por alguma dificuldade, ou você carrega alguma deficiência contigo, ou você conhece alguém que você ama muito que carrega uma deficiência consigo. E você se pergunta, quem pecou? Não é verdade? Eu tenho uma deficiência, bem simples, mas que atrapalha muitas coisas. E eu fico perguntando, onde eu pequei? Será que foi meu pai ou minha mãe que pecou? E eu carrego isso? Pedro vai nos ensinar que qualquer sofrimento pode trazer glórias para Deus. Qualquer sofrimento. A pergunta não é quem pecou, a pergunta é o que eu vou fazer com aquilo que Deus me concedeu. E sim, foi Deus que te concedeu. Jó diz isso, se Deus não me deu o bem, por que eu vou negá-lo? Por que eu vou repudiá-lo quando Ele me faz o mal? A visão então correta é que nós temos que louvar a Deus, e glorificar a Deus, em todas as circunstâncias, mesmo que a cura não venha. Mesmo que a cura não venha. E cura existe, cura acontece, mas mesmo que ela não venha, você precisa glorificar a Deus com aquilo que você tem, com aquilo que você é. Depois de Jesus curar então esse cego, começa então um novo discurso, que é, e talvez eu vou pular esse discurso, no versículo 8 ao versículo 12, então o questionamento dos conhecidos do cego, né? Pode ler ali do versículo 8 ao 12, então os vizinhos os conhecidos começam a questionar ao cego o que aconteceu. E o cego prontamente então, ele fala, olha, eu era cego e fui curado, quem me curou foi Jesus, tá? Aí então, depois disso vem o questionamento dos fariseus, ok? Do versículo 13 ao 34, que nós vamos ler agora. 13 a 34. Então depois do questionamento dos conhecidos, vem o questionamento dos fariseus. Então levaram os fariseus o homem que havia sido cego, pois foi no sábado que Jesus misturou terra com saliva e o curou. Os fariseus encheram um homem de perguntas sobre o que havia acontecido, e ele respondeu, ele colocou terra com saliva em meus olhos, e depois que eu lavei, passei a enxergar. Alguns dos fariseus disseram, esse homem não é de Deus, pois trabalha no sábado. Outros disseram, mas como um pecador poderia fazer sinais como esse? E havia entre eles uma divergência de opiniões. Os fariseus voltaram a perguntar ao homem que havia sido cego, o que você diz desse homem que o curou? Ele deve ser profeta, respondeu o homem. Os líderes judeus se recusavam a crer que ele havia sido cego e estava curado. Por isso mandaram chamar os pais dele e perguntaram, ele é seu filho? Ele nasceu cego? Se foi, como pode ver agora? Os pais responderam, sabemos que ele é nosso filho e nasceu cego, mas não sabemos como pode ver agora nem quem o curou. Ele tem idade suficiente para falar por si mesmo, perguntem a ele. Seus pais disseram, isso por medo dos líderes judeus,
pois haviam anunciado que se alguém dissesse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso disseram: ele tem idade suficiente, pergunte a ele. Então, pela segunda vez, chamaram o homem que havia sido cego e lhe disseram: Deus é quem deve receber glória por aquilo que aconteceu, pois sabemos que esse Jesus é pecador. Não sei se ele é pecador, respondeu o homem, mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Mas o que ele fez? Perguntaram. Como ele o curou? Eu já lhes disse, exclamou o homem, vocês não viram? Querem ouvir outra vez? Por acaso vocês querem se tornar discípulos dele? Então eles insultaram e disseram: você é um discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas não sabemos de onde vem esse homem. Que coisa mais estranha, respondeu o homem. Ele curou meus olhos, e vocês não sabem de onde ele vem? Sabemos que Deus não atende pecadores, mas está pronto a ouvir aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Desde o princípio do mundo, ninguém foi capaz de abrir os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não teria conseguido fazer. Você nasceu inteiramente pecador, disseram eles, e quer ensinar a nós? Então expulsaram o homem da sinagoga. Interessante como os fariseus questionam, ao invés de perceber a graça. Eles não ficaram maravilhados com a cura de um homem de nascença, algo que nunca havia acontecido. Nenhum profeta, nem os maiores, nem Elias, ninguém curou um homem cego de nascença. Então os fariseus questionam ao invés de perceber a graça. E também a questão do sábado. Isso também é um assunto divergente sobre se Jesus, o fato de ter feito a lama no sábado e outras coisas. Alguns comentaristas dizem que podia, alguns comentaristas dizem que não podia. Mas a questão de cura no sábado era algo... o rito de cura no sábado era algo proibido. Mas Jesus cura no sábado. Então, se você ver no versículo 15 e 16, 9, 15 e 16, você vê que tem uma discussão entre eles, porque tem duas visões a respeito dos fariseus. Esse homem não é de Deus porque ele trabalha no sábado. Essa é a primeira visão. Ele não pode ser de Deus se ele trabalha no sábado. E outros disseram: mas como um pecador poderia fazer sinais como esse? Ou seja, ok, se ele não é de Deus porque trabalha no sábado, como que ele conseguiu fazer esse milagre? Era esse o questionamento que estava tendo dentro da sinagoga. Dentro do templo, melhor dizendo. Ok, se você diz que ele não é de Deus, então alguém que não é de Deus está curando o homem de nascença. Imagina a discussão, imagina os ânimos acalorados, aflorados ali dentro do templo, tentando entender quem é esse Jesus. Então há uma disputa de ideias com o cego. Os fariseus não encontraram saída para negar a origem divina de Cristo. Então o cego, ele perdeu a paciência. Os pais foram ali e ficaram com medo, porque se crescem em Jesus, falassem que foram Jesus, eles tinham medo de serem expulsos do templo. E quem era expulso do templo, de novo, era tratado como alguém, como ninguém, porque não teria acesso a várias outras questões dentro da sociedade, por não ter acesso ao templo. Então os pais falaram: olha, ele é maior de idade, pergunta para ele. E ele então faz aquele discurso, perguntando se os fariseus não querem ser discípulos de Jesus. Por tantas perguntas. Então os discípulos, os fariseus ficaram sem saída com relação à divindade de Jesus Cristo. Eles não sabiam o que fazer mais. Porque Jesus curou no sábado. E se Ele é de Deus, Ele é o próprio Deus. Ele é maior que a lei. Os fariseus não tinham saída, a não ser crer. O legalismo tira de nós o olhar da graça. Lembre-se, antes de aplicar a justiça, pergunte: qual é a melhor forma de ganhar o meu irmão?
um dos contextos mais propícios para formar legalistas é o contexto de seminário. Os fariseus emergem dos seminários. As regras, muitas regras, para muitos, para aqueles que a cumprem, pensam serem perfeitos. Pois, além da Bíblia, eu ainda consigo cumprir as regras do PV. Cuidado, cuidado. Cuidado com o olhar da graça, com o olhar da misericórdia, com o olhar da piedade. Esse homem cego não encontrou graça e misericórdia nas mãos dos líderes religiosos daquela época. Ele encontrou questionamentos, ele encontrou dúvidas, mas não encontrou em nenhum momento misericórdia e graça. Cuidado, meus irmãos. Cuidado. Antes de aplicar a justiça, se pergunte, qual é a melhor forma de ganhar o meu irmão? Qual é a melhor forma de ganhar o meu irmão? Então, esse texto, na verdade, ele é um diálogo, o maior diálogo na passagem é do fariseu com o cego. João não relata a maior passagem como Jesus e o cego, ele dá quase 30 versículos, 15 versículos, desse diálogo do cego com os fariseus. Pois tem uma coisa que João faz, é mostrar quantos fariseus estão errados. Cuidado. E ele termina então, no versículo 35 a 41, dizendo assim, 9, 35 a 41. Quando Jesus soube do que havia acontecido, procurou o homem e lhe disse, você crê no Filho do Homem? Quem é ele, Senhor? Perguntou o homem. Eu quero crer nele. Jesus respondeu, você o viu e ele está falando com você. Sim, Senhor, eu creio, declarou o homem e adorou a Jesus. Então Jesus disse, eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos e para fazer com os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam por perto ouviram e perguntaram, você está dizendo que nós somos cegos? Se vocês fossem cegos, não seriam culpados, respondeu Jesus. Mas a culpa de vocês permanece, pois afirmam que podem ver. Então, o paradoxo de ver e ser cego, de ser cego e enxergar. Esse homem, na primeira parte da cura, perceba que ele não encontrou Cristo na religião. Esse homem não encontrou Cristo no templo. Esse homem não encontrou Cristo nos fariseus. Esse homem não encontrou Cristo em lugar nenhum naquela época. Cristo foi ao encontro do homem. As filosofias, o lugar, o ambiente, a palavra da vida, não vai te fornecer salvação. As aulas, memorizar os versículos, as capelas, as músicas, não vai te transportar do reino das trevas para o reino da luz. Você não vai encontrar a salvação se o Salvador não te encontrar primeiro. Aquele homem estava dentro do maior símbolo da presença de Deus nessa terra, o templo. Mas Deus o encontrou fora do templo. Jesus foi atrás desse homem. Há tempo para tudo, meu irmão. Implore por misericórdia. Implore para que esse Cristo encontre você, antes que seja tarde demais. E é interessante como Jesus termina o diálogo batendo nos fariseus. E no capítulo 10, é de novo o mesmo discurso. Não vou ler, mas é o mesmo discurso. E olha só como João 10, como Jesus trata os fariseus no João 10. Jesus chama os fariseus de ladrões, assaltantes,
assassinos, destruidores, mercenários. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Essa é a função dos fariseus. Qual é a sua marca? Qual é a marca que você vai deixar nesse seminário? Você vai ser deixado como aquele que coloca um jugo em cima dos seus colegas? Como um mercenário, alguém que cobra as leis, mas não cumpre? Como um justiceiro que está simplesmente disposto a cumprir a regra? Que tem que cumprir, é importante. Mas uma coisa que eu sempre converso com o Bernardo, várias vezes, no acampamento tem muito isso. Ele fala, toda regra tem um princípio. Entenda o princípio e vai ser fácil cumprir a regra. Qual a sua marca? O que você vai deixar nesse seminário? Você tem apontado as pessoas para a lei somente? Ou levando as pessoas a Cristo? A lei aponta para Cristo. A lei aponta para Cristo. Mas tem muita gente que para na lei. Muita gente que para na lei. E não chega até o final. Não leva a pessoa até o arrependimento, até o princípio, até ela entender o porquê que ela deve fazer aquilo. Repense. Vamos repensar como nós estamos agindo, para que a gente não seja confundido também com um fariseu. Então o sinal é bem grande. Eu falei bem rápido aqui, igual eu falei, daria 4 pregações cada uma. Mas mostrar a glória de Cristo, mostrar o poder de Cristo, mas não simplesmente o poder pelo poder, mas lembre-se que esse homem, no final, ele se arrependeu. Ele confessou Cristo como sendo o Filho de Deus. E é essa a ideia de João. Não simplesmente mostrar Jesus como quem cura, mas mostrar que aquele que foi curado reconhece, através do sinal, que ele é o Filho de Deus. Todos os sinais vão mostrar isso. Todos os sinais, no final, vai mostrar. E eles creram. E ele creu. Todos terminam com alguém crendo. E esse homem, então, creu. Mas os fariseus não creram. Porque se eles, o que diz o texto? Se fossem cegos, não seriam culpados. Respondeu Jesus. Mas a culpa de vocês permanece, pois afirmam que vocês podem ver, sendo que eles nada poderiam ver. Agora, se eles confessassem que eram cegos, Jesus poderia fazer muita coisa para esses homens. Vocês estão cegos ou vocês enxergam? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Texto grande, não tão complexo, mas sempre é complexo mexer com a sua palavra, desvendar aquilo que foi escrito há 2000 anos atrás. Deus, obrigado porque o Senhor ainda fala no nosso coração. Obrigado porque o Senhor mostrou os sinais, mostrou que é Deus e que o Senhor faz milagres, que o Senhor transforma as vidas. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado porque o Senhor fala nos nossos corações ainda hoje. Senhor, queremos ser cegos para que o Senhor abra os nossos olhos. Deus, não nos deixe andar com a nossa própria vista, não nos deixe nos guiar pelo nosso próprio senso de direção. Que o Senhor nos guie. Queremos olhar com os teus olhos. Queremos ser guiados pelo Senhor. E nos livre de sermos legalistas, fariseus, com aqueles que mais precisam da graça, aqueles que estão perdidos e cegos. Deus nos mostra o equilíbrio da lei e da graça todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Vou chamar o louvor. O seu louvor agora,
Então você pode trazer a sua oferta para ajudar o Silvio e a Jenny. E mais uma vez, se você não trouxe, você pode colocar o seu nome no papel com o valor, e depois eu procuro você. Tua graça me alcançou.
Vamos orar e lembrar também, né, de ao longo dessa semana, mais ainda, clamar pelas duas famílias que estarão retornando para Moçambique, o Silvio, a Jenny e a Karen, que eles possam ter uma viagem tranquila, uma chegada abençoada e assim desenvolver também um ministério de impacto naquele país que nós tanto amamos. Vamos orar? Senhor, muito obrigado mais uma vez pela celebração dessa manhã. Obrigado pela tua palavra e também agradecemos pelas ofertas levantadas, direcionado para os nossos irmãos em Cristo. Rogamos que o Senhor os acompanhe hoje à noite, bem como a chegada ali em Moçambique, que seja um tempo de readaptação, um tempo também de rever os irmãos em Cristo, os familiares, e também, Pai, logo daqui a poucos meses aí o nascimento da Raquel, que também nasça essa brasileira com um aspecto moçambicana e também seja uma bênção naquele país. Obrigado por essa manhã de aula também, que o Senhor nos conduza a viver no centro da sua vontade, absorvendo toda a tua palavra em nossas vidas. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, uma excelente manhã para todos vocês.